Eu vou dar início à apresentação da disciplina de mestrado de análise de sinais e séries temporais. A minha base de dados vai ser uma para classificação, o rainfall, que é sobre precipitação, né, chuva, e, e o outro é sobre, a outra vai ser para regressão. Na parte vai ser uma produção de de eletricidade, né? Esse era o primeiro tópico. O segundo tópico seria a análise exploratória. Eu vou mostrar aqui a visualização dos dados, a estacionalidade, mostrar a autocorrelação, observação de correlações espúrias e modelos estatísticos e mostrar lá embaixo a vantagem e a desvantagem deles, né? Aí modelo de estado em espaço de estados, aos filtros, a correlação estatística, que é a última parte, e não deu tempo de fazer a parte de avaliação, né? Passando aqui, tá aqui o imposto das bibliotecas, as bibliotecas para modelo estatístico, aprendizagem de máquina e avaliação, e algumas funções auxiliares para o processamento, métrico e os testes estatísticos. Bom, aí aqui, fazendo essa aqui a base de dados, para as duas bases de dados, né? Aqui embaixo vai mostrar que para a parte de precipitação, rainfall, eu tenho 1.681 linhas de 10 colunas. Essas colunas, elas são de temperatura, umidade, pressão, mas eu quero usar só a parte quanto chover para poder classificar. E a parte de regressão, eu tenho 397 linhas, são duas colunas, que é só data e os valores da produção de eletricidade, né? Aí vamos lá para a detecção das colunas, né? Preparação para padronização. Aí aqui eu tenho as colunas, né? Precipitação. E para a coluna de regressão eu só quero os valores, né? Aqui ele mostra alguns valores das bases de dados, né? Para a análise exploratória dos dados, eu vou mostrar aqui a visualização, né, da chuva, nível. Eu vou plotar um gráfico, vou mostrar a análise estatística básica, os testes de estacionalidade e vou mostrar aqui a análise de correlação ACF e o PACF. Ele mostra aqui embaixo, né? Aí ele mostra aqui os valores de chuva, ele precisa corrigir, mas a de produção elétrica ele tá ok, né? Aí ele vai começar a mostrar, ele mostra também média, valores máximos, teste estatístico, né, do ADF, o KPSS também mostra esses valores. Aí aqui ele mostra essa primeira correlação de chuva, né? Ele mostra aí que essa parte, a parte do em X é a defasagem de valores passados e Y é a correlação, né, entre elas. Aqui a correlação ela começa bem alta, né, lá no leg 1 e vai caindo devagar, mas mesmo assim ela continua positiva, né. E aí isso mostra que ela tem aí uma dependência temporal. Já o PACF, né, ele começa alto, mas aí ele tende a diminuir, né? E aí ele fica abaixo do valor, desse valor.
Já lá para a produção elétrica, né, produção de eletricidade, ele começa alto, começa lá em 1, né, mas isso mostra que ele tem valores de dependência aí ao longo do mês anterior e tal. Mostra também assim um padrão sazonal também, né? Compatível aí com o Sarima, né? Lá no PACF também ele mostra também essa correlação muito dependente. E aí ele tende a variar. E aí descendo, eu começo mostra aqui as correlações espúrias, né? E aí o resultado que ele vai me dar vai ser esse gráfico aqui. E aí o que ele me diz, né? Que essa perturbação, essa permutação, ela começa a embaralhar e perde aí característica aí perde a estrutura temporal, né? E aí essa correlação mostra que tem uma dependência que vem da ordem temporal, né? Mostrando aí essa sazonalidade. Para evitar essas correlações, a série foi perturbada aleatoriamente, né? Destruindo, a gente consegue destruir essa característica temporal, né? Mas a pastinha azul ela tende a mostrar isso, né? E aí, enfim, aqui embaixo é a matriz de correlação entre elas. Aí lá indo para os modelos estatísticos, né, de tanto de regressão, quanto aqui no caso o modelo de classificação, né, ele mostra que aqui a acurácia de 0,87, né, indicando sim que a presença de chuva ela é bem forte, né, enfim. E aí ele consegue fazer essa classificação. Já na parte de regressão, né, para produção elétrica, eu usei o ARIMA. E aí ele mostra também aqui esses valores, né? E me dá aí uma baseline de... Os valores que eu usei foi 5, 1 e 0, né? E aí dá essa tendência, ele mostra aqui pelas métricas do RMS, MAP, que deu um valor, só que o Arima dá para perceber que ele não tem tanta não consegue prever tão fortemente. E aí essa parte laranja ele não atende muito, né? Só que aplicando aqui embaixo o Sarima, né? Já ele atende melhor, né? Me dá um resultado melhor do que o Arima lá em cima. E aí eu mostro aqui as vantagens, né? Do Arima, em relação ao Sarima também. O Arima, o Sarima ele atende melhor porque tem essa parte da sazonalidade, então ele consegue prever melhor do que o Arima, né? Indo lá para os modelos de espaço e estado, indo para os modelos de espaço e estado, no filtro de Kalman, né? Ele mostra aqui que esse nível de sazonalidade varia e pela previsão aqui usando o CM, né? Ele tende a prever melhor, pouco melhor do que o Sarima, né? Aqui ele dá outros resultados, né? E aí ele fala, eu falo aqui que o HMM ele é útil para essas mudanças, né, de regime e tal, alta, baixa,
né? Isso aqui é o número de estados e emissões. Já o BSTS, ele usa aí uma abordagem bayesiana, né? Mas tem essa parte da incerteza, enfim. E aí, indo para a seleção e caracterização, né? Ele me dá aqui os resultados das legs selecionadas para classificação, para regressões nas duas bases. E aí ele me dá ali embaixo uma acurácia, né? De 0,86 e para o F1 0,87. E me dá pela métrica do RMS do MAP também, ele me dá esses resultados. E aí, modelo, né, de componentes com as tendências, com essas tendências, ele me dá aí esse valor, ele capturou bem, né, essa parte da sazonalidade, né, e aí o Sarim, ele atende melhor do que o Arino, né, como foi previsto aí, foi mostrado. E, enfim, aqui um pouco da conclusão do trabalho. E falta só o tópico 5 lá, que é a parte deixa eu olhar de novo, das métricas. A avaliação, né? Das métricas apropriadas. E, bom, enfim, esse é o trabalho.